Professor, essa questão do luto, ela tá virando um tema recorrente, e a gente sabe no universo político, até por conta da própria pandemia da Covid-19, né? Uhum, O país está enfrentando um luto, né? Desapareceram, a gente vai fazer um cálculo grosseiro aqui, mas 1 milhão de brasileiros sumiram de uma forma ou de outra, se você uhum, arredondar os números, né? Saindo um pouco das sim. estatísticas oficiais, mas pegando tanto pessoas que morreram diretamente relacionadas à doença, quanto os danos colaterais, pessoas que morreram depois, pessoas que Uhum, morreram uhum, por outras questões. E a gente está, ao mesmo tempo, num momento de uma certa catarse, em que até eu estava falando com o Kiko no meio-dia, em que as revelações bombásticas do Bolsonaro são tão bombásticas que a palavra bombástico desgastou, né? Às vezes a pessoa bota bombástico num negócio que não é bombástico assim, mas tá vindo muita coisa à tona que complica muito os militares, complicam muito o ex-presidente da República. Desse ponto de vista do luto, isso explica muito o nosso desejo por ver o ex-presidente punido, preso, essa sede vingativa. Você uhum. enxerga alguma coisa sadia disso ou é mais nocivo do que benéfico, como psicanalista e profissional de Olha, saúde? é uma ótima questão, porque, de fato, algo que não ajudou o nosso processo de luto Uhum, é combiná-lo com processos de ódio e vingança. Né? Quer uhum, dizer, você, enfim, acaba mantendo aquela pessoa ali meio que viva, tornando aquele processo conexo com outros processos, e isso clinicamente não é muito bom para a gente elaborar o luto. Mas, por uhum, outro lado, o livro propõe essa noção de luto infinito, porque tem certas situações em que a gente não quer e, eventualmente, não deve fazer o luto no sentido de concluí-lo. Né? uhum, Por exemplo, quando a gente observa que o Brasil tem 3% da população mundial, e aqui morreram 12%, 11% dos doentes mundiais de Covid, você tem um déficit simbólico de 7%. Ou seja, nessa situação, é muito plausível que a gente, direto ou indiretamente, se diga, né, e diga para os outros, enquanto esse déficit não for saudado, e ele é saudado simbolicamente, o luto não termina. uhum. E isso não é uma patologia que você não está conseguindo fazer o seu luto, é um ato ético-político. Né? E vamos comparar com, recentemente, estive na Argentina, fui visitar o Parque da Memória. Não sei se já tiveram. É um parque que avança, né, no Rio da Prata, onde eram jogados os prisioneiros políticos, né, durante a ditadura argentina. Então, você faz um parque ali que é para lembrar do acontecido. E daí, dentro do parque, você tem obras, né, de arte, você tem paredes com 30 mil nomes. Mulheres Uhum. grávidas, crianças, todos os nomes. Como você tem todos os nomes na cúpula da igreja de Praga, no cemitério de Praga, como você tem nomes escritos em museus de holocausto. Por que o Brasil não tem nenhuma formação monumental, nenhum lugar em que a gente possa ir para dizer, olha, aqui é o lugar da gente fazer o luto por esses que às vezes foram enterrados sem nome, foram enterrados sem o rito funerário. Por que a gente não pode fazer isso? A Argentina fez. Né? Quer dizer, isso diz respeito a uma política brasileira para como a gente lida com o luto. Como a gente lidou com o luto dos desaparecidos, né, no regime militar. O último país a ter a Comissão Verdade. E quando a Comissão Verdade traz à luz, olha, está devendo isso e aquilo, o que acontece? Bom, vira-se o jogo e a gente esquece isso de novo. Ou seja, há um encadeamento de lutos que mal feitos, né, onde justamente se trata de separar vingança de Uhum. justiça. E justiça de direito. E justiça com reparação, que é um conceito psicanalítico que parece que não existe para a gente. Né? Fez errado, vai lá e repara. Pede desculpas,
e repara. Hoje no Brasil é mais fácil o sujeito abrir a carteira, fazer o cheque, pagar, dizer que foi o outro, do que dizer errei, desculpa, não vou fazer de novo. Como é que eu faço para reparar isso aí que eu fiz? O Christian, isso faz parte, inclusive, do próprio processo de aprender com a tua experiência, né? O Bion, por exemplo, diz muito aprendendo com a tua própria experiência. Isso que você acabou de salientar é uma etapa fundamental de ser capaz de aprender com a tua própria experiência, entender que você comete erros, ser capaz de repensar as tuas próprias atitudes. E nesse teu trabalho, me corrija se eu estiver errado, mas você fala de luto coletivo, que acho que era um pouco essa dimensão que você estava abordando aí, e do desmentido social, né? Conta pra gente, pra nossa audiência, o que isso significa e qual é a importância disso que você traz. É que esse é um ponto-chave mesmo do livro, porque hoje, quando a gente vai olhar assim, a literatura sobre o luto, ela é inspirada na psicanálise, mas ela é inspirada no Freud. E no Freud de um texto chamado Luto e Melancolia, onde o luto é apresentado como um processo, vamos dizer assim, intrapsíquico. Né? Um trabalho em que você tem que realizar que a perda aconteceu mesmo, você tem que lembrar daquela que se foi, você compara, né, e conta traços daquele que se foi, até que você incorpora, você se identifica com um fragmento representativo e simbólico daquele que se foi e parte para outra, ou seja, o luto se encerra. Né? Então, ele se encerra, mas quando a gente o pensa como um processo individual. Né? A Elizabeth Kübler-Ross, e talvez você já tenha ouvido essa história, né? Popularizou esse modelo ao falar em fases do luto. Então primeiro vem a negação, depois vem a raiva, daí vem a barganha, daí finalmente a pessoa... depressão, daí a pessoa aceita o luto. Essa ideia do luto como um conjunto de etapas, ela não confere clinicamente e ela leva a gente a pensar o luto como um processo individual. Muito ruim, porque vamos ao enterro, mandamos nossos sentimentos, mas o grosso do luto vai acontecer 6 meses depois, 4 meses depois, em que ninguém nem quer mais falar do assunto, mas você está ali, afundado nas suas lembranças, tentando emergir daquele processo. Bom, contra esse modelo, tem um modelo mais ligado ao Lacan, que vai dizer o seguinte, olha, não tem luto se você não tiver rito coletivo. Fazer o luto é encadear aquela perda com as suas perdas, né, individuais, e encadear aquela perda com a perda dos outros. A perda, ou seja, o luto dos outros faz parte do seu trabalho de luto. E quando esse luto não, essa comunidade não pode acontecer, nós temos um problema. Nós temos um problema que é o luto que não é feito aqui, ele volta como violência, ele volta como agressão, ele volta como autoagressão, ele volta com uma série de reações inexplicáveis. Você vai dizer, puxa, mas por que isso está acontecendo? Não fez o luto. E a sabedoria popular já diz isso, não fez o luto, o fantasma vai voltar para te pegar. O vampiro vai voltar para te pegar. O Bolsonaro é um fantasma que voltou? Hã? O Bolsonaro é um fantasma que voltou? Mas ele encarnou o fantasma. Eu venho dos anos 60. Meu ídolo é um torturador. Eu vim reatualizar um passado que não passou. Que eu posso vender para vocês como, enfim, um momento glorioso em que não tinha perda. Tem uma pesquisa interessante feita com o pessoal do 8 de janeiro, né? Eles observaram que tinha muitas pessoas de terceira idade. Né? Pô, a pessoa já viveu um bocado, já viveu a ditadura, por que ela está aqui querendo de novo? Né? O que aconteceu? E daí eles foram vendo a pessoa falando, no fundo, não é que ela queria a volta da ditadura militar, ela queria de volta o tempo que ela era jovem, que ela tinha 20 anos, que ela tinha 15 anos, estava descobrindo o que é se apaixonar, o que é o mundo, o que é a vida. Então,
as parasitagens do luto são muitas, né?